Graça e paz. Bom, vamos abrir, meus queridos, a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1. Eu vou ler um versículo, apenas o 38, no capítulo 1. Disse-lhe então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. No verso 46, 47 e 48. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E agora, queridos, no capítulo 2, o verso 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Amém. Queridos, quando se busca na Bíblia exemplos de mulher, exemplos de mãe, essa mulher, Maria, mãe de Jesus, ela aparece encabeçando a lista das mulheres exemplares na Bíblia, como mulher. Mas nós iremos ver dentro de uma perspectiva de mulher mãe. Em poucas palavras. Primeiro, queridos, só quero fazer uma ressalva, porque nós, às vezes, evangélicos, nós somos assim vistos pelos católicos como pessoas que não gostam de Maria. Essa não é uma verdade. O que os evangélicos não aceitam é a divindade de Maria, como sendo um personagem, como que uma quarta pessoa da Trindade. Isso não, e não por quê? Porque a Bíblia não nos dá esse respaldo. A Bíblia não nos mostra isso, não nos ensina isso. Ela foi uma agraciada pelo Senhor para ser a mãe física de Jesus, e apenas isso. Mas, como pessoa, é alguém de alta importância pelo seu testemunho. E assim como testemunhamos de tantos outros homens e mulheres na Bíblia, também nós temos essa mulher como grande exemplo de mulher e como exemplo de mãe também. Em primeiro lugar, queridos, pela entrega sem reservas, e eu até chamaria essa entrega sem reservas de uma entrega de fé. Por que eu digo isso? Porque quando ela foi anunciada de que seria a mãe de Jesus, ela questionou, para começar. Ela questionou por quê? Porque era uma menina, era uma jovem apenas, solteira, e de vida absolutamente casta, de uma vida recatada. Então, é claro que isso foi um turbilhão na sua cabeça. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu serei mãe? Eu sou solteira, eu não sou casada, eu não tenho marido, eu não tenho companheiro nenhum na minha vida. A minha vida é uma vida casta. Como pode isso acontecer? E aí o Senhor, pelo anjo, disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e como que a obra será feita.
E aí, quando ela recebeu esse anúncio, essa comunicação, o que ela fez? Mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo por vias normais, ela disse o quê? Eis aí a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Meus queridos, Abraão fez isso também. Quando Deus o chamou para uma terra, Deus não disse que terra seria essa, como seriam as coisas, mas ele simplesmente obedeceu, num ato de fé. Quando é Deus que fala, quando é Deus que age, o que nós precisamos é apenas de exercitar a nossa fé. O como não é da nossa alçada, é da alçada de Deus. Olha o povo de Israel, em busca da terra prometida, de frente ao mar, lá em Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon, por trás vinham os cavaleiros, os carros e os cavaleiros do Egito, com perseguição de morte, e à frente o mar. E Deus disse o que para Moisés? Desculpe, irmãos, ainda estou com a tosse involuntária. Como? Diga ao povo de Israel que marche, mas marchar não é amassar barro, marchar é mover-se para frente. E como é que nós vamos nos mover para frente se eu estou vendo um mar diante de mim? Mas a palavra de Deus foi: diga ao povo de Israel que marche. Essa é a palavra de Deus. Isso é a orientação de Deus, mais do que uma orientação, uma ordem de Deus. Cabe a nós não o questionamento, cabe a nós a obediência. Isso, meus queridos, está solto na nossa vida em todas as dimensões dela. Há momentos em que nós precisamos dar um passo de fé e nos entregarmos inteiramente para Ele. Eis aqui a serva do Senhor. Não estou entendendo nada, mas que se cumpra em mim, segundo a tua vontade. Deus, eu não dou conta deste ministério. Deus, eu não dou conta de resgatar o povo de Israel do Egito. Deus, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não sou nada. Mas se a palavra de Deus foi dada, se a ordem de Deus foi dada, então cumpre a nós nos entregarmos inteiramente a Ele. Maria foi um exemplo de entrega. Segundo exemplo de Maria, queridos, na adoração. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Esse é um gesto de exaltação da pessoa de Deus. E aqui, especificamente, a exaltação do seu próprio Filho, Jesus. A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma enaltece ao Senhor. A minha alma adora ao Senhor. A minha alma, por si, ela coloca o meu Senhor acima de mim, nas alturas. Elogia Deus, coloca Ele acima não apenas de mim, dos meus conceitos, mas acima de absolutamente tudo. Isso é adoração. Maria demonstrou esse gesto de adoração ao Senhor, exemplo de adoração ao Senhor. A mulher exemplar, ela dá exemplo na entrega sem reservas por fé. A mulher exemplar, ela se entrega na adoração. Na adoração. Sempre foi assim, queridos, em todas as igrejas locais. Nas igrejas pentecostais,
existe um ministério chamado Círculo de Oração. Círculo de oração ali vão 5, 10, 15, 20 mil pessoas, mas são todas mulheres. Não tem círculo de oração dos homens. Numa convocação de oração, predominantemente estão ali as mulheres. No serviço a Deus estão ali predominantemente as mulheres. Os homens é que deveriam, uma hora antes do culto, dizer: todo mundo pronto, todo mundo arrumado, esposa, filhos. É o contrário. A mulher que precisa estar arrancando o marido ali do sofá, do controle remoto, do celular, dando uma palavra mais contextualizada, mais modernizada. A competência dele, sacerdotal é dele, mas normalmente as mulheres se levantam para se entregarem e para adorarem ao Senhor. Maria também foi exemplo de humildade. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque atentou na baixeza da sua serva. Porque atentou na humildade da sua serva. Queridos, ela seria mãe nada menos, nada mais, nada menos do que o Salvador da humanidade. Ela seria mãe nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela poderia ter se enaltecido: olha, obrigado, minha alma fica muito feliz, porque o Senhor viu que eu era melhor do que as outras meninas, do que as outras jovens, do que as outras virgens por aí. O Senhor viu em mim mais santidade, mais pureza, mais beleza, mais merecimento. A minha alma fica feliz com isso. Ela se alegra, ela te adora, porque o Senhor viu que eu era a melhor. Mas não foi isso que ela disse. Ela disse que a sua alma engrandecia o Senhor e o seu espírito se alegraria, porque Deus havia tentado na baixeza, na humildade da sua serva. Nós não somos nada, queridos. Nós não somos nada. Tudo que somos e que temos vem do Senhor. Foi soberania de Deus, não foi merecimento dela. Porque o Senhor viu que ela merecia. Não é isso. O Senhor atentou na humildade dela, na baixeza dela. Em quarto lugar, queridos, Maria foi exemplo de serva. Ela fez questão de dizer: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Essa palavra não era por acaso. O Senhor atentou na baixeza da sua diaconia, da sua disposição de servir, de se dedicar, de se apresentar, na sua disponibilidade para Ele em todos os aspectos. O servo é esse que está disponível a todo tempo e a toda hora para o que for.
seja para pregar, seja para cantar, seja para limpar o chão, está disposto a servir em tudo. Servir ao Senhor e servir uns aos outros. O Senhor atentou na baixeza da sua serva. E por último, queridos, Maria foi exemplo de entrega, Maria foi exemplo de adoração, Maria foi exemplo de humildade, Maria foi exemplo de serva e Maria foi exemplo de mãe. Não obstante a mais clara revelação da sua limitação. Por que digo revelação clara da sua limitação? Porque eles tinham o hábito de ir para Jerusalém todos os anos, e num desses, Jesus com 12 anos de idade, retornando, depois de um dia de viagem, de repente, Maria percebe que Jesus não estava lá com eles. Saiu perguntando entre a parentela, Jesus não estava lá. Por que, repito, que Maria revelou a sua limitação? Porque, meus queridos, quem tem filhos, principalmente nessa faixa etária, sabe que não pode tirar as vistas um minuto sequer. E ela passou esse tempo todinho sem perceber a ausência do seu filho. Só depois, então, de ver que ele não estava por ali, é que aí então ela revela o seu instinto maternal. Cadê? E sai procurando, pergunta para um, pergunta para outro. Retorna para Jerusalém e acha Jesus entre os doutores, indagando, conversando, fazendo perguntas inteligentes para os doutores, caindo na admiração dos doutores, e ela espantada: filho, por que fizeste isso conosco, teu pai e eu, ansiosamente te procurávamos? Atitude de mãe, porque tão logo percebeu a ausência do filho, quis saber onde estava. Me lembro, queridos, a gente quando criancinha, meus pais nos tiveram, nós fomos 10 irmãos, escadinha, e eu me lembro claramente, morando em fazendas naquela época, aí, cadê nenê? Aí entrava num quarto, e estava lá o nenê, pegou, rastejando, pegou uma lamparina, abriu assim a ponta, só os antigos talvez saibam, retirou aquela, na época chamava de puxada, aquele algodão que embebia a querosene para pegar fogo, retirava ali, derramava tudo, e estava aquela catinga de querosene, o maior perigo do mundo, e lá estava o neném. Cadê o neném? Cadê o neném? Não pode tirar o olho. Percebeu a ausência? Cadê? Onde está? O que está fazendo? Agora, meus queridos irmãos, para finalizar, cadê Jesus? Cadê neném? Cadê meu filho?
essa preocupação de Maria, até então, estava dentro de uma dimensão geográfica. Cadê nenê? Dentro de uma dimensão, de uma preocupação geográfica. Está aqui, ali, acolá, fazendo o quê? Mas, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa com muita profundidade. A maior preocupação nossa não deva ser: cadê nenê? Cadê meu filho? Dentro de uma perspectiva geográfica, onde é que ele está fazendo o quê? Mas onde é que o meu filho está com a cabeça? Onde é que está a cabecinha do meu filho? O que é que ele está precisando? Aliás, pensando. O que é que ele está projetando, planejando? Onde é que ele está? Ele está aos pés do Senhor? Ele está longe do Senhor? Onde está o meu filho? Essa palavra é direcionada às mães pela circunstância, pelo dia, mas ela é para todos nós. Onde está o meu filho? Está com o Senhor? Não está com o Senhor? Às vezes nós brincamos, igreja. Já não é fácil estar todos os dias, na obra de Deus, na oração, no serviço ao Senhor, na igreja, no templo, junto com os nossos filhos. Já não é fácil. Por isso o testemunho da irmã Ludinha, a gente ensina tudo. Quando cresce, cada um acha que o caminho certo é esse, aquele ou aquele outro. Minha filha, faça isso, isso e isso. Minha filha, isso, isso e isso. Estou te exortando. Por que não exorta a outra? Por que não exorta o outro? É porque é você que está precisando. Por isso eu trouxe esses dois testemunhos. Porque uma coisa é eu pensar, imaginar o que é ser mãe. E a outra coisa é saber o que é ser mãe. Repito, já não é fácil. Como bem mostrou a irmã Ludinha, já não é fácil. Imagina quando nós brincamos de ensinar a criança no caminho em que se deve andar, a fim de que quando vier a crescer, não se desviar dele. Imagine eu brincar de ficar em casa com os meus filhos, atordoando, atormentando, confundindo a cabecinha deles, e eles sentindo ali que deveriam estar na igreja, que deveriam estar na obra, mas o meu papai e a minha mamãe não querem ir. Como é que fica? E amanhã como será? Que autoridade eu vou ter para dizer vamos? Que autoridade eu vou ter? Não é fácil. Cadê Jesus? Jesus não está aqui. Onde está meu filho? Onde está nenê? Onde está meu filho com a cabeça? Isso é extremamente preocupante, igreja. Extremamente preocupante. Não é coisa que se deva ignorar, deixar passar de lado. Porque a gente pode ser surpreendido
negativamente, impactado negativamente por notícias que nos abalam terrivelmente. Cadê Jesus? Onde Jesus está? Onde está meu filho? Tão logo ela percebeu, se descuidou, sim, não deveria ser descuidado por tanto tempo do filho, mas era limitada, ela era humana, mas tão logo percebeu a ausência do filho, tomou a iniciativa de saber onde é que ele estava. Que essa preocupação, queridos, possa nortear a nossa cabeça, não apenas de mães, mas de pais também. E por que não dizer de todos nós, nos envolvendo mutuamente uns com os outros, nos preocupando mutuamente uns com os outros. E só para encerrar, hoje na escola dominical foi lido um texto em Hebreus que diz: qual foi? Não deixei, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixai-vos de congregar-vos, como é costume de alguns. Considerar um ao outro ali significa olhar no olho um do outro. Olhar no olho um do outro. Eu pergunto, e você responda no seu coração: eu quero saber como é que eu vou olhar no olho do meu irmão, se eu estou pregado na minha casa fazendo não sei o quê, e o meu irmão está aqui, e eu passo uma semana sem vê-lo, um mês sem vê-lo, 2 meses sem vê-lo. Como é que eu vou olhar no olho dele? Só se eu pegar a foto do perfil do celular dele e olhar na foto dele. Mas isso não é nada. Isso não transmite nada. E por que olhar no olho um do outro? É porque a comunicação não verbal, ela é muito superior à comunicação verbal. O que é isso? Você chega e pega na mão do irmão, pergunta: meu irmão, está tudo bem? Ele vai dizer verbalmente: está tudo bem. Aí você olha no olhar dele e vê que ele está triste, que ele está preocupado, que ele não está bem, porque a comunicação silenciosa, não verbal, fala mais forte do que a comunicação verbal. Está tudo bem, mas não está. E eu repito, como é que eu vou olhar no olho um do outro? Aí você diz vaidosamente, orgulhosamente, ao contrário de Maria, e diz: essa igreja não presta, esse povo não presta, não tem nada para me oferecer, ninguém lá tem nada para me oferecer, eu vou fazer o que lá? O que eu vou fazer nessa igreja? Você vai fazer, sabe o que? Você vai trazer valores, consolo, conforto, já que ninguém aqui serve para te dar palavra, conforto, consolo, alegria. Você tem tudo isso para dar a alguém que possa estar precisando de você. Então pare de egoísmo, de vir à igreja para buscar, e pense em vir à igreja para dar, para doar, para se doar, para se entregar, para ser servo, para servir o irmão, e não para ser servido. O próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então sejamos mais atentos
a essas exemplificações bíblicas de Jesus, da sua mãe e de tantos outros que se dispuseram a servir. A servir. Agora eu poderia encerrar dizendo: não vou perguntar apenas onde é que está meu filho, cadê meu filho? Cadê? A multidão está aqui, não estou vendo meu filho. Cadê Jesus? Cadê neném? Não apenas isso. Mas onde é que está o meu irmão? Onde é que está o meu irmão? Onde é que está a cabecinha do meu irmão? O que ele está pensando? O que ele está fazendo? Qual a necessidade do meu irmão? Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. E que essa palavra sirva não apenas para as nossas queridas mamães, que tanto nos ensinam todos os dias, mas para cada um de nós. Deus, nós oramos a Ti, Pai. Dá-nos a graça de vermos a Tua palavra funcionar na nossa vida. Dá-nos a oportunidade, Senhor, e a graça de podermos encontrar Jesus, encontrarmos neném, onde ele está, o que está fazendo. Que cada mãe ache o seu filho, encontre o seu filho, abrace o seu filho, traga o seu filho de volta. E cada um de nós que também se preocupe uns com os outros, que nos preocupemos uns com os outros, para sabermos onde é que está o nosso irmão. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.